Olá, nós vamos falar sobre o sistema de arquivos, o sistema de arquivo ext4. Meu nome é Gabriel Barreto Silva Stone e nessa equipe nós temos ainda o Kennedy Coelho e o aluno Robert Garcia. O ext4, ou Forth Extended System, é um sistema de arquivos para sistemas que é utilizado, né, amplamente em sistemas operacionais de Linux, né? Distros que são Linux, né, como o Debian e o Mint, por exemplo, utilizam, né, do sistema de arquivos ext4. Além disso, o Android, nós sabemos também que o Android utiliza desse sistema de arquivo como sistema operacional em si, né? Como sendo um sistema operacional. Falando da filosofia dele, um pouquinho da sua história, o ext4 foi uma evolução, né, de outros sistemas de arquivos anteriores a eles, que teve início lá em 1992, pelo ext4, sozinho. Esses sistemas originários eram a primeira implementação, né, do sistema virtual de arquivos. A partir do ext, nós tivemos o ext2 e o ext3. Depois do ext3, finalmente nós tivemos uma versão melhorada, né, que prometeu maior capacidade e uma performance melhor também, que foi o ext4. O Forth Extended System consiste em ser um sistema de arquivos dividido em uma série de blocos agrupados. Com esse sistema de arquivo, né, com esse agrupamento, na verdade, nós conseguimos ter um grande sistema de arquivos, né, com uma melhor alocação e uma desfragmentação online, por ser dividido em blocos em si. Na estrutura geral do ext4, nós temos o ext4 nos seus blocos, né, são organizados em grupos. Eles têm um número idêntico de blocos de dados e de nodes. Esse nodes, você pode ter visto também nas aulas anteriores sobre sistemas de arquivos. No inode, no caso da ext4, ele é responsável por armazenar o ponteiro para os próximos blocos. Então, cada arquivo, né, possui um inode único, né, que guarda essa informação. O número de arquivos suportados pelo sistema é limitado também pelo número de nodes disponíveis. Então, por isso que nós temos essas limitações de arquivos e do quanto tem disponível de recursos também, por causa do número de nodes disponíveis no momento. Além disso, nós temos um superbloco com repositório para metadados do sistema inteiro. Então, além de cada bloco, né, ser dividido, ter o seu inode e tudo, nós temos um superbloco e esse superbloco ele guarda uns dados, né, informações como informações do sistema inteiro, né? Nós temos dentro dele, né, desses dados, nós temos o número de blocos, por exemplo, número de nodez, quais nodez são os disponíveis no momento e qual a ordem desses nodez serão utilizados, né? Em qual ordem cada node vai ser utilizado, os disponíveis. Cada grupo, né, desse agrupamento, nós temos também um mapa de bits, conhecido como bitmap. Para os inodes, esse bitmap guarda informações dos inodes e de acordo com os blocos também a qual eles referenciam. Os mapas, os bitmaps, limitam o número de blocos de nodes que o grupo suporta. Então, é ele que define quais nodes cada grupo vai suportar e quais referenciarão cada um, né? Aqui nós temos uma estrutura geral, né, de como o nosso ext4 funciona. Nós temos esse super bloco, né, que referencia os nodes, né? E na verdade dentro do superbloco nós temos essas informações dos nodes e a partir dele nós temos um mapping, né? Um mapping para cada bloco, para cada grupo, né? Temos aqui o grupo 0, o grupo 1, até o grupo n, que seria uma n quantidade de grupos de blocos de blocos agrupados que nós temos. Então, o tamanho do máximo suportado no sistema de arquivos ext4 é de 4.996 bytes. E o máximo de nodes de um grupo, nesse caso, é 32 kbits. O tamanho padrão de um inode é de 128 bytes, que são armazenados sequencialmente em uma tabela, né?
Essa tabela em Node é relacionada com o tamanho de bloco que um sistema implementa. Então, cada sistema, né, que implementa uma quantidade X ou N de arquivos. E, portanto, nós teremos um tamanho de acordo com esse tamanho de arquivos, né, que vai ser implementado. Qual a estrutura de dados que guarda um arquivo em SC4? O SC4 divide o espaço de armazenamento em blocos tamanho igual. Esses blocos eles podem ter tamanho variando de 1 KB a 4 KB, mas como padrão ele vai ter tamanho de 4 KB. E esses blocos de dados eles são agrupados em uma estrutura maior, que são chamados grupos de blocos. O agrupamento desses blocos em grupos ele aumenta a chance de um arquivo ser escrito contiguamente nesses blocos. Isso reduz a fragmentação e o tempo de ciclo do HD. Um grupo de blocos ele vai ter tamanho de um bloco em bytes vezes 8 blocos. Ou seja, um grupo de blocos com tamanho de blocos de 4 KB vai ter 32.768 blocos. Um grupo de blocos em SC4 ele vai ter os seguintes campos. Vai ter uma cópia do superbloco do sistema de arquivos, que vai servir como backup. Vai ter os descritores desse grupo de blocos, que vai conter informações do grupo de blocos, como localização dos bitmaps e localização da tabela de inodes. Vai ter a tabela de grupo de blocos reservado, que são criados na criação do sistema de arquivos e eles servem para expansão futura, caso você precise. Vai conter o bitmap dos blocos de dados, que indicam quais os blocos de dados que estão vazios ou cheios. Vai conter o bitmap dos inodes, que vai indicar quais inodes estão em uso ou não. Vai ter a tabela de inodes, que vai conter os inodes em si. E por último vai conter os blocos de dados, que vai guardar os arquivos. Qual a estrutura de dados que guarda um diretório em ST4? Primeiro que um diretório nada mais é que um arquivo, mas que ao invés de dados, ele possui entradas de diretório nos blocos de dados. E cada bloco de dados de um diretório contém um vetor linear de entradas de diretório. Aqui nessa imagem você tem a estrutura de uma entrada de diretório, possui a inode para onde a entrada de diretório aponta, possui o tamanho da entrada de diretório, possui o tamanho do nome do arquivo, o tipo do arquivo e o nome do arquivo. Mas como um vetor linear não é o ideal para performance, o SC4 também permite o uso de árvores hash como estrutura da entrada do diretório. Quais aspectos do ST4 foram feitos pensando nos HDs? O ST4 oferece localidade de dados sempre que possível. Em um HD, ter dados próximos um ao outro é um ótimo benefício para reduzir os tempos de SIC. O alocador de blocos do ST4 tenta alocar os arquivos do mesmo grupo de blocos sempre que possível, reduzindo a fragmentação e o tempo de SIC. Quando um arquivo é criado, o alocador de blocos ele especula que o arquivo vai ser escrito novamente e aloca 8 KB de espaço de disco próximo a esse arquivo. Caso o arquivo seja fechado e ele não seja escrito novamente, esse espaço é desalocado. Outro truque é tentar fazer com que os arquivos fiquem no mesmo grupo de blocos que os seus inodes, para reduzir o tempo de SIC. E o mesmo ocorre com os diretórios. Sempre que possível, o alocador vai botar os diretórios no mesmo grupo de blocos que seus inodes. Quão bem adaptado é o ST4 para SSDs? O ST4 oferece suporte ao Trim, que é um coletor de lixo para SSDs. E o que o Trim faz? O Trim busca os blocos que têm muitas páginas mortas, ele joga as páginas vivas desse bloco para outro lugar e apaga o bloco. E aí ele avisa ao SSD que agora esse bloco está livre de novo. E a localidade, como que ela ajuda no SSD? Ela não ajuda muito quanto no HD. No HD a gente tinha partes móveis que influenciavam no tempo do SIC, na leitura sequencial, na leitura randômica, que era muito pior. Mas no SSD isso não importa tanto. Então a localidade não faz muita diferença. Mas a localidade ela pode ajudar a concentrar as escritas em um único bloco que já foi apagado, diminuindo o desgaste. E como o journaling ele pode ocasionar em muitas escritas e leituras, o usuário ele pode desativar o journaling para aumentar a vida útil do SSD. Tem journaling? Quais opções o ST4 tem? O ST4 ele tem journaling para proteger o sistema de arquivos em caso de crash, e por razões de performance, por padrão, ele faz journaling apenas de metadados. Ou seja, os blocos de dados do arquivo eles podem ser perdidos, mas o sistema vai continuar consistente. Mas caso o usuário ele queira mais segurança, ele pode optar pelo journaling completo, que tem os dados e os metadados. Esse método é mais lento, mas é mais seguro. Também tem outra forma de journaling de metadados, onde a escrita dos dados pode acontecer depois do journal fazer commit com os metadados. Ou seja, agora o journal ele não espera mais os dados serem escritos.
E como última opção, você pode desativar o journaling por completo, o que obviamente é a opção mais perigosa para o sistema.